O encontro desta noite, como o próprio título da palestra já diz, né, a escola em tempos de pandemia, cuidados e prevenções. Então, o foco é exatamente nas questões dos cuidados e das prevenções que precisamos ter agora, então, na segunda-feira, para uma retomada segura, tranquila, que todos possam voltar com tranquilidade, mas, ao mesmo tempo, preservando aí a saúde de todos aqueles que convivem naquele ambiente escolar, né? Eu quero agradecer também à doutora Raquel Stocchi, principalmente pela sua disponibilidade, por que não dizer disposição, né, doutora? Em uma sexta-feira, estar nos atendendo, né, e nos ajudando a compreender melhor todas essas questões que envolvem, todos esses desafios que envolvem a pandemia, né? E eu acredito que quando a gente compreende melhor, a gente vai ter uma atuação, a gente vai ter uma prevenção, a gente vai ter um cuidado mais adequado nesse sentido. Então, esse é o nosso objetivo essa noite. A doutora Raquel é infectologista, ela é professora da Unicamp, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, mas eu acredito que muito mais, além de estar na linha de frente de toda essa situação que vivemos, ela está também no bastidor, né, vivendo todos os dramas e desafios que tem, e tenho certeza que ela tem muito a contribuir. Então, é um privilégio para o Colégio Rio Branco, para nós, da comunidade do Colégio Rio Branco, tê-la nesta noite aqui conosco, nos ajudando nesse sentido. Como destacou a Thais, eu gostaria só de reforçar 3 orientações básicas. Uma é que, por favor, então, mantenham os microfones fechados. Para as perguntas, utilizem o chat. A Thais e a Vera vão se encarregar de organizar isso. E, finalmente, né, a palestra tem uma previsão aí de duração de 1 hora, uma tolerância de mais uns 15 minutos, né? Então, doutora Raquel, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, Admir, obrigada pelo convite. É um prazer conversar em um momento difícil como este, mas um momento também que, mas assim, apesar do momento difícil que nós vivemos nos últimos 15 meses, conversar sobre este tema, poder, né, tentar esclarecer, é algo que me dá sempre, que me motiva muito, na verdade, né? Antes de querer ser médica, de criança eu queria ser professora, acho que até por conta da minha, né, eu sou filha, sobrinha, neta de professores, e acho que isso sempre falou muito forte, e acabei conseguindo, felizmente, fazer as duas coisas. E esta atividade, né, de divulgar a informação é algo que sempre me atraiu muito. Eu talvez não tenha feito exatamente o que, talvez, por uma falta de conversa, um entendimento meu, o que o professor Admir falou, e eu trouxe na apresentação mais até alguns conceitos para nos tranquilizar, possivelmente, em relação a este momento, né, onde, ao mesmo tempo, nós temos uma pandemia no seu pior momento e, ao mesmo tempo, nós temos, sim, a necessidade de retornar às aulas. Então, eu tentei dar primeiro este enfoque, porque muito até das medidas de segurança e tudo, a gente tem os manuais que estão aí disponíveis, ia ficar muita coisa, talvez, meio enfadonha, e eu acho que, talvez, em relação, né, aos processos, aos protocolos, né, o que pode nos trazer mais ou menos segurança, a gente daí abordaria na conversa que teremos depois da apresentação, então, tá bom? Se eventualmente eu não conseguir atender a expectativa, eu já me coloquei à disposição para a gente voltar outras vezes a conversar. Uma pergunta básica, se a tela está aí para vocês? Sim.
Então, tá bom. Carol, eu vou pedir só para você, porque se eventualmente tiver algum problema de conexão e eu ficar sozinha achando que eu estou falando e eu me desconectei, eu vou pedir para você, eu vou deixar meu celular no VibraCalls para você dar uma ligada até pelo WhatsApp, só para eu saber, tá bom? O que está acontecendo, se eu me perder aqui. Bom, então, a escola em tempos de pandemia, eu vou trazer inicialmente alguns dados, assim, para reflexão, né, que são esses dados, são de um boletim da Unicef, publicado agora, no comecinho de março, onde eles fizeram um filme, na verdade, de o que aconteceu em relação às atividades escolares no mundo todo, neste 12 meses, 13 meses de pandemia, né? Então, do que aconteceu de março, quer dizer, menos um pouco, né, 11 meses, o que aconteceu de março de 2020 até fevereiro de 2021, que são os dados que eles levantaram até dia 2 de fevereiro. A maior parte das escolas no mundo ficaram fechadas por 95 dias, né, no total, e 95 dias corresponde a 1/3 do tempo destinado à aula presencial. Os países da América Latina e do Caribe foram os que foram mais afetados e que tiveram um tempo maior, né, de escolas fechadas. Então, perfazendo aí 158 dias de escolas completamente fechadas, né? Quantos alunos ficaram sem aula, né? Então, a estimativa, o cálculo, né, da Unicef, 214 milhões de estudantes do pré-primário ao ensino médio em 23 países tiveram um comprometimento de 3/4 da carga horária desde março de 2020. Então, vamos já pensar no impacto que isso tem, né, e terá no futuro dessas crianças e adolescentes. Desses 214 milhões de estudantes que tiveram comprometimento de 3/4 da carga horária, 168 milhões em 14 países perderam quase que integralmente toda a aula presencial neste período de 11 meses, né? Em 27 países, que representa 13%, né, dos países do mundo todo, 196 milhões de alunos são alunos de escolas que permaneceram totalmente fechadas desde março de 2020 até dia 2 de fevereiro de 21. E até esta data de fevereiro deste ano, né, dos países que estavam com a escola fechada, são países onde 80% das aulas elas não aconteceram nos últimos 11 meses. Quer dizer, então, perdeu-se, e aula de nenhuma forma, né? Com nenhum outro recurso. Então, perdeu-se realmente um ano letivo. Como que foi a evolução? Isso também é um gráfico do mundo todo, do abre e fecha das escolas no mundo. Nós temos em vermelho, começando primeiro em março de 2020 e terminando à nossa direita em fevereiro de 2021, em vermelho as escolas totalmente fechadas, em amarelo as escolas parcialmente fechadas e finalmente em azul as escolas que ficaram totalmente abertas, né? Então, em março de 2020, mais ou menos 150 países, aqui em vermelho, fecharam totalmente as escolas, 10 países no mundo fecharam parcialmente e mais ou menos 10 países mantiveram as escolas abertas. No período depois de maio de 2020, a gente teve uma redução no número das escolas que decidiram fechar totalmente as escolas, manter as escolas dos países que decidiram ficar com as escolas permanentemente fechadas, e depois, a partir de setembro de 2020, vamos lembrar que setembro, outubro, nós começamos uma segunda onda também na Europa, já, né, da pandemia, mas nós vemos aqui uma inversão em relação ao que aconteceu na primeira onda. Então, em maio de 2020, uma inversão das tendências, mais ou menos, então, 100 países com as escolas totalmente abertas, 50 países abriram parcialmente e 25 países, mais ou menos, permaneceram com as escolas totalmente fechadas, completando, então, aí os 11 meses, né? Quanto que isso correspondeu
de dias, ou quem foram os países campeões, né, de dias de escola fechada. Aqui nós temos a relação, né, dos países que tiveram o maior número de dias de escolas fechadas, e vemos 1, 2, 3, 4, que com tristeza o Brasil ocupa aqui o 6º lugar em número de dias de escola fechada. Eu sei que está muito ruim para todo mundo ver, mas eu vou dizer para vocês que o Panamá ficou 211 dias com as escolas totalmente fechadas, e o Brasil 191 dias de escola totalmente fechadas. E vamos combinar que os países aqui listados, que são aqueles que permaneceram o maior tempo com escola fechada, não são países ali que tenham uma grande tradição de valorização da educação, né? Termina aqui com 130 dias, mais ou menos, de escola fechada na Jordânia. Isso quando a gente fala em dias de escola fechado nesses 11 meses. E quando a gente tenta ver ou quais são os dados de número de alunos que perderam, que tiveram, né, perda da sua atividade escolar. E aqui, num dado da Unicef, né, também triste, nós encabeçamos, o Brasil, o 1º lugar. Então, aqui é uma relação do número de alunos em milhões que tiveram ao menos 3/4 de toda a atividade, né, presencial de classe, que foram suspensas desde março de 2020. Então, o Brasil tem 44.300.000 alunos que ficaram sem atividade, pelo menos 3/4 das atividades escolares suspensas nestes últimos 11 meses, e os países que nos acompanham são os mesmos, praticamente, da relação anterior. Mas teve país que abriu escola, né, neste período todo, como nós já vimos ali na primeira slide. E como foi isso? Qual a repercussão da abertura das escolas, né, na evolução da pandemia? A abertura das escolas, ela impactou de alguma forma na evolução da pandemia? Então, aqui, esse levantamento foi um levantamento feito pela equipe do Wanderson de Oliveira, acho que todo mundo se lembra dele, aquele epidemiologista que ele é funcionário também de carreira do Ministério da Saúde, esteve trabalhando junto com o Mandetta, na época do Mandetta, e ele tem um trabalho bonito, que vale a pena depois quem quiser ver com mais detalhes, ele detalha até o que aconteceu em país por país, mas os pontinhos vermelhos significam durante a pandemia, né, então, maio, abril, o momento em que as escolas em cada país foram reabertas. Então, na Alemanha, na Dinamarca, na Holanda, onde não deu certo reabrir as escolas, ou onde a reabertura das escolas teve um impacto negativo na pandemia, ou seja, abriu a escola e houve piora da curva da pandemia, apenas em 2 países, Israel, né, aqui depois, em setembro, voltou a abrir, e África do Sul em várias retomadas, também 2 delas, pelo menos, a África do Sul teve problemas. Os outros países todos, a reabertura das escolas não teve impacto na pandemia. E por que em 2 países não deu certo, o resto deu certo? Qual é a grande diferença deles? A grande diferença, né, no dar certo ou não ter impacto na pandemia, foram os protocolos que foram seguidos em cada local, né? Então, por isso esses protocolos, né, de retorno às atividades escolares, eles devem ser muito bem elaborados, eles devem ser muito bem divulgados, e a obediência, vamos dizer assim, de todos, né, os trabalhadores da educação, das famílias, dos alunos, é muito importante, né, para que a atividade escolar retome de uma forma segura. Então, nos países que a retomada da atividade escolar, né, foi uma retomada de sucesso ou não impactou a pandemia, nós temos que tem diferenças, claro, entre todos aqueles países, entre um e outro, está aqui até no site que eu deixo aqui, se alguém quiser ver com mais detalhes, mas as principais medidas, né? Primeiro, testagem dos sintomáticos, né, e rastreamento de contatos, né? Então, isso é muito importante, tanto na atividade escolar, quanto em qualquer outra atividade, né, que volte a funcionar durante a pandemia. Então,
isolar sintomáticos, testar para fazer diagnóstico e rastrear os contatos e colocar os contatos em isolamento, isso é fundamental para não ter o impacto na pandemia. Manter o distanciamento social, que é o que a gente fala o dia inteiro para todo mundo, né? Isso também é importante e que seja obedecido também no retorno da atividade escolar. Não só entre os alunos, mas também entre todos os profissionais, inclusive nos intervalos, né, das aulas, né, na hora que está na sala de reunião, eventualmente numa copa, numa hora de café. E uma coisa que foi importante também na maior parte dos países, né, que tiveram sucesso na retomada das atividades foi o retorno gradual, né, das atividades. Então, a maior parte até dos países optou por iniciar com a atividade do que para nós seria o infantil, depois os primeiros anos do fundamental e progressivamente, né, para os anos, né, dos alunos mais velhos, de uma forma gradual, e não voltar todo mundo junto. Né? E outra medida também dos países, né, onde a retomada foi sem grandes problemas, o protocolo de reforço das medidas higiênicas, né? Então, a higiene constante das mãos, ou lavando com água e sabão, ou tendo, né, o álcool em gel, a etiqueta da tosse, né, sempre se cobrindo, né, de preferência com o cotovelo, ou estando de máscara, o uso obrigatório de máscaras, e aqui eu já vou antecipar para vocês, que deve ser um questionamento, as máscaras de tecido, elas ainda continuam sendo efetivas como medida de bloqueio de transmissão do SARS-CoV-2, mesmo com as novas variantes, o álcool em gel, né, que a gente já comentou, e limpeza diária de todos os ambientes, até, né, com maior frequência do que era feita antes. Né. E nos países onde deu errado, então, o que aconteceu na África do Sul e Israel? Né? Primeiro que eles admitiram, voltaram às atividades escolares sem ter escalonamento da turma, sem ter limite de alunos, né, por classe, assim que retornaram, e eles tinham também como conduta fechar toda a escola quando tivesse caso confirmado. Eles, nos dois países, né, não houve nenhuma orientação em relação a distanciamento social e nenhuma recomendação, nenhuma obrigatoriedade em relação ao uso de máscara. Né? Então, a gente sabe que, né, com escola ou sem escola, essas medidas aqui são fadadas, claro, aqui no vermelho, a não darem certo mesmo. Né? Nós temos vários guias, vários protocolos, né, de implementação das atividades presenciais na escola básica, na infantil, nas universidades, cada um fez o seu protocolo também. Então, este aqui é do Ministério da Saúde, que está disponível na internet, com todo, muito detalhado de tudo o que deve ser feito, de todos os cuidados a serem observados. Temos também este documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que faz reflexões muito importantes, né, e também detalha vários itens importantes, né, das práticas do dia a dia para que possamos ter um retorno seguro, né, das aulas nas escolas. Mas quais são as recomendações mais importantes? Né? Primeiro, a limpeza do ambiente, então, que deve ser feita de uma maneira mais frequente. O uso, né, correto de máscaras, então a gente sabe que principalmente conforme o tamanho, mesmo nosso, né, de adulto, a gente tem variações de tamanho de rosto, algumas máscaras se adaptam melhor, outras nem tanto, e para criança não é diferente. Né? Durante a atividade, durante o período que a gente sai para trabalhar, ou que as crianças estão na escola, é importante que se tenha mais de uma máscara, né, 3 ou 4 máscaras ali limpas, para que possa ser trocada no caso da máscara ficar úmida ou ficar suja. E o uso de máscara obrigatório. O controle de temperatura, ele é colocado como também um item importante aí de recomendação a ser feito, quase que obrigatório em todos os protocolos, tanto do Ministério, quanto do Estado, quanto do município. Eu tenho restrições ao controle de temperatura, eu acho que ter febre
é um sinal indicativo de que eu não devo me ausentar de casa, mas não ter febre não é, chegar na escola sem febre não é segurança de que nada esteja acontecendo. A escola ter, né, horários diferentes de entrada e saída, para que a gente não tenha aglomeração, então todo o movimento da escola, tudo que vai acontecer no interior da escola, deve sempre ter este olhar, né, de evitar que haja encontro de grupos, encontro de turmas, né, para a gente não ter aglomeração, que haja sempre um processo educativo de higienização das mãos, com dispensação do álcool em gel, água e sabonete nos banheiros e álcool em gel em todos os locais, que as salas, né, tem um grupo, isso já está até, né, no protocolo do Estado, um grupo menor de alunos, isso vai variar conforme a fase do plano, né, São Paulo, então grupos menores de alunos, esses grupos devem ser grupos fixos de alunos, né, é aquele grupinho que vai encontrar enquanto a gente não puder ter a sala toda cheia de novo. Por que isso? Porque caso eu tenha alguma pessoa, né, neste núcleo, né, de convívio da escola sintomática ou que confirme Covid, é muito mais fácil se eu tenho um grupo fixo que convive todo dia, né? E que a ida também à escola seja algo opcional, e que a família decida que é um momento, sim, com segurança, né, e se sintam seguros também, né, os pais, de que a criança volte para a atividade presencial. O distanciamento, né, ele também é importante, que a gente, né, não deixe as carteiras agrupadas, nem nada disso, né, nas atividades, que as salas sejam as mais arejadas possível em termos de ventilação natural. Nós sabemos que as construções mais modernas, isso a gente é um problema que nós, até adultos, enfrentamos muitas vezes, né, no nosso retorno ao trabalho, porque todas as edificações mais modernas, elas são hermeticamente fechadas, né, você não tem nem janela e tem só ar-condicionado, e no momento de pandemia, você adequar estes espaços, existem soluções, mas é uma engenharia, uma arquitetura especial para isso. Mas, na medida do possível, sim, as janelas sempre abertas, né? O ensino híbrido, ele deve ser, né, mantido, até porque nós não teremos a classe toda, então os grupos vão se mesclar entre atividade presencial e atividade à distância, e, com certeza, teremos aqueles que ainda vão escolher por manter apenas o ensino híbrido, né? Recomendações também importantes que nós temos que lembrar que é importante que os sintomáticos respiratórios, né, né, sintomas de nariz escorrendo, tosse ou gastrointestinal, quer dizer, de diarreia, isso significa que essa criança ou este profissional, ele deve ficar isolado, deve procurar fazer a confirmação do diagnóstico, e a confirmação do diagnóstico é com o exame do cotonete, e manter-se em isolamento até este resultado. E os contatos, né, de pessoas que têm Covid, os contatos devem também permanecer isolados. Nós tivemos várias ocorrências aqui em Campinas, onde alguém da família estava com Covid, né, confirmado, o irmão, a mãe ou o pai, e a criança ia para a escola. Isso não pode, né? Então, contato de familiar, né, contato próximo, deve se manter isolado também, e por 14 dias, mesmo que não tenha nenhum sintoma. Agora, essas recomendações, elas são importantes, elas devem ser cumpridas, essas e todas as outras que estão nos outros manuais agora do Ministério, do Estado, orientando o retorno às aulas, devem ser cumpridas pela escola, deve haver uma fiscalização para o cumprimento destas medidas, mas não adianta a escola fazer, né, seguir à risca todo o protocolo, se ao sair da escola o protocolo não é seguido pelos profissionais da educação ou pelas famílias dos alunos, né? Então, a gente sabe que criança, sim, transmite menos, mesmo com a nova variante, ela transmite menos. A principal fonte de transmissão de Covid, né, para a criança é no ambiente familiar.
Isso eu estou dizendo baseada, né, em estudos que já foram feitos fora, aqui no Brasil e fora do Brasil, mostrando, e estudos feitos com escola aberta, e mostrando que eu posso ter transmissão na escola, mas mais de 80% das vezes a transmissão para a criança, ela ocorre no ambiente familiar. Então não adianta a gente fazer tudo bonitinho na escola, se depois a gente marca um encontro com os amigos para ver o futebol e junta os amigos todos da escola, ou vai fazer um lanche para as crianças todas, né, daqueles que não fazem parte do nosso núcleo de convívio diário. Então, esses cuidados ainda, mesmo com maior ou menor flexibilização por parte, né, dos gestores estaduais ou municipais, da gente ainda manter, né, ainda o nosso núcleo de convívio diário, né, e este é o nosso núcleo, não é para a gente começar a abrir, né, o leque de contatos, isso é muito importante, porque senão realmente, né, nós vamos ter um descontrole total da pandemia e a escola será menos culpada. Aqui, só no começo deste ano, acho que todos vocês devem ter seguido, né, o monitoramento que aconteceu no retorno às aulas, né, de 30 escolas de Campinas, e com casos confirmados, uma das escolas teve surto, e aqui eu, né, fiz a cópia de uma investigação muito bem feita pelo Centro de Vigilância em Saúde, aqui de Campinas, né, e o relato da Andrea von Zuben, que é a diretora, né, da Vigilância aqui de Campinas, dizendo que nesta escola, né, que teve um surto muito grande, o que houve foi uma quebra de barreira sanitária. Então, é relato dela que eu trouxe aqui, e leio para quem não tiver conseguido. Antes de começarem as aulas, os trabalhadores desta escola fizeram um dia de planejamento em local fora da escola. Foram identificados focos de muitas pessoas da escola, né, aglomeradas e sem máscara no momento de trabalho, que era planejamento, mas também houve uma confraternização, um momento de lazer, né? Então, quando não houver distanciamento, quando não houver uso de máscara, vai acontecer surto mesmo entre aqueles profissionais que estavam ali, e foi o alerta que ela fez na ocasião, e é um alerta que serve para todos nós. Aqui eu trouxe que uma preocupação que se tem, e que a gente ouve e fica muito assustado, não, mas está havendo aumento de casos de Covid em crianças, né? A gente tem ouvido, quem é da saúde sabe disso nos hospitais que trabalha, quem não é da saúde ouve da imprensa ou conhece familiares, né, com crianças com diagnóstico de Covid. O que acontece, né? Nós, no ano passado, por exemplo, no início da pandemia, a gente tinha um número de casos em adulto, vamos dizer, numa curva assim, e criança aqui embaixo. A hora que a minha curva de casos aumenta exponencial, eu vou ter um aumento também do número de casos em criança. Então, as crianças continuam ainda sendo menos acometidas, felizmente. Mas, quando eu tenho um aumento muito grande de casos em adultos na comunidade, isso acaba, vamos dizer, respingando, ou proporcionalmente, eu tenho um aumento de crianças também, ainda que elas permaneçam percentualmente como, felizmente, a menor parte dos casos, das internações, e felizmente também uma menor parte dos óbitos relacionados à Covid. Este é um documento, um outro documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que também está disponível na internet, foi publicado agora dia 17 de março, onde esses dois pediatras, eles fazem uma análise dos dados de acometimento da Covid na faixa etária pediátrica e comparam o que aconteceu em 2020 ao início aqui de 2021. Então, 2021 aqui em vermelho, eles colocam, então, a gente tem uma diminuição nesses primeiros 3 meses, né, das hospitalizações e mortes atribuídas à Covid-21, em crianças e adolescentes. Esse estudo, eles fizeram um levantamento entre crianças de 0 a 19 anos, 2020 e 2021, então uma diminuição em 2021, é claro
que nós tivemos só 2 meses e meio de 2021, mas vamos lembrar que foram os piores meses, né, da pandemia, em número de casos, internações e óbitos do que a gente teve em 2020, né? E uma taxa de letalidade também nesse grupo né, de 0 a 19 anos e de hospitalização relacionada à Covid, também menor em 2021 do que em 2020, e isso aqui em todas as faixas etárias. Então, aqui que foi objeto, né, do que eles analisaram, isso também ainda neste momento, né, entre 20 e 59 anos, e uma diminuição aqui em adultos. A gente sabe que este número aqui, agora em abril, já não corresponde mais à realidade. E os 2 autores pediatras concluem que não há nenhuma evidência que mostre um perfil particularmente mais grave da doença em adultos e crianças em 2021. Esse também é um artigo bem interessante, que analisou nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, as escolas, né, da faixa etária dos menores de 12 anos, qual foi o risco de transmissão de Covid, quanto que aconteceu de Covid no retorno às aulas. E foi publicado agora em janeiro. E 11 escolas, né, foram avaliados, então mais de 90 mil alunos, né, e profissionais da educação foram acompanhados para ver o diagnóstico de Covid, quantos adoeceram e tudo no retorno às aulas. E o que eles viram é que houve 773 casos, né, no período de 9 semanas de Covid com transmissão relacionadas na comunidade, né, então eram pessoas que estavam na escola, mas a transmissão aconteceu na comunidade, e mais 32 casos de infecção que aconteceram na escola e nenhum caso de transmissão que seja a partir da criança para um profissional da educação, né? Então, eles concluem que nos primeiros 9 meses a transmissão entre escolares, né, foi particularmente, ela não aconteceu, e o que aconteceu de importante foi a transmissão na comunidade. Este aqui é um dado nosso, né, brasileiro, que a reabertura das escolas, esse foi publicado agora dia 30 de março, a reabertura das escolas não aumentou a incidência e a mortalidade da Covid no Brasil. Esses autores, eles avaliaram 131 municípios aqui do estado de São Paulo, entre outubro e dezembro, quando a gente teve reabertura de escolas, para ver se isso teria, e observaram por 12 meses, e uma série de cálculos, que depois, quem tiver interesse pode olhar, e mostraram que também não houve um aumento da incidência e mortalidade com a reabertura das escolas, mesmo considerando os municípios até com uma socioeconômico, com uma taxa, né, socioeconomicamente mais desfavorecidos, até onde as medidas até de bloqueio de transmissão, de distanciamento, uso de máscara, higienização, se tornam bem mais difíceis. Uma preocupação muito grande que acho que todos os educadores e vocês, né, vocês educadores e pais têm neste ano de pandemia é qual o impacto, né, emocional no desenvolvimento emocional das crianças e adolescentes neste ano de pandemia. Esse trabalho foi feito, né, na Espanha e na Itália, com 1.143 pais de jovens, crianças de 3 a 18 anos, que eles completaram um questionário falando, assim, e era para ver qual o enfoque, como eles viam, né, que estava o comportamento dessas crianças e adolescentes neste ano de pandemia, né? E o resultado foi que quase 86% dos pais perceberam, sim, alterações, né, no comportamento e no status emocional e das crianças neste período de pandemia.
então quase 80%, né, relataram que as crianças tinham dificuldade de concentração, se sentiam entediadas, muito irritadas, inquietas, nervosismo, sensação de solidão, inquietação, preocupações. Eu acho que, eu imagino que vocês devem saber também, ter pessoas próximas, crianças que tiveram até crises de ansiedade importante, algumas crianças até com sintomas, né, tendendo aí até quadros depressivos, neste um ano, longe, né, do contato e da atividade social com a escola, as outras crianças, os colegas e os professores também, né? Este é um dado nacional, foi uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, também fazendo um inquérito, perguntando para os professores, né, de crianças de pré-escola, né, como que eles avaliavam, né, o desempenho, ou não o desempenho, o comportamento até das crianças neste um ano de pandemia. Então, vocês vejam que quase 40%, 37,6% dos alunos, segundo os professores, apresentavam problemas de conduta, né, de uma forma que eles consideravam de grave a moderado, então está ali, né, do rosinha para o vermelho, então um comportamento mais limítrofe ou que demanda, né, uma atenção maior, né, tanto do professor, né, na escola, quanto, né, depois para os pais também, e quase 24,8% das crianças com problema de relacionamento também, né, no retorno ali, no convívio com as outras crianças. Eu acho que para muitas famílias, pelo menos do que eu tenho até contato, né, dos meus colegas aí bem mais jovens, na Unicamp, muitos deles, né, relataram, assim, problemas importantes, né, com os filhos, com as crianças 5, 6 anos em relação ao comportamento, e foi para muitos deles, né, a justificativa de optar por retorno de atividade presencial. Não era nem tanto conteúdo, não que isso não seja importante, eu acho que é importante, nós veremos o impacto disso daqui, né, na hora do vestibular, lá para frente, na hora do mercado de trabalho também, nessas crianças, mas neste momento agora, né, o desenvolvimento emocional dessas crianças também tem sido alvo de muita preocupação. Bom, todos acompanharam, agora no final de março, o governo do Estado de São Paulo, né, por decreto, né, torna a educação como um serviço essencial para tentar garantir a volta às aulas e garantir a manutenção, né, das escolas abertas, visando dificultar que os gestores municipais, quando, né, decidirem por medidas mais restritivas no seu município, que isso tenha algum impacto na atividade escolar. E vocês vão me perguntar, possivelmente, Raquel, então você acha que a escola não fecha nunca? A escola tem que estar sempre aberta nesse caos todo? Não, eu acho que a escola, em um único momento especial, ela deve fechar. Eu tento não colocar e não falar palavras, né, de língua inglesa, né, porque acho que a nossa língua é muito mais rica, né, do que a língua inglesa, mas está tão no dia a dia o lockdown. Então, a restrição total de circulação das pessoas, quando houver necessidade de restrição total de circulação das pessoas, que seria um lockdown, daí sim eu acho que as escolas devem fechar. Né? Agora, restrição total de circulação das pessoas significa que eu não posso ter atividades religiosas. Vocês vejam aqui, né, uma atividade, né, em um momento de pandemia, né, agora do dia 4 de abril, no Rio de Janeiro, eu não posso ter atividades que fomentem a aglomeração das pessoas, quer seja em atividades religiosas, que eu respeito e são extremamente importantes, quer seja na atividade esportiva, né, isso para mim não significa, né, manter atividade esportiva coletiva, onde eu não tenho torcida no estádio, mas eu tenho em torno do estádio, eu tenho os amigos que se juntam para assistir o futebol, né, isso para mim não é restrição total de circulação das pessoas. Esta é a manchete de hoje,
né? A partir de amanhã, o comércio e os cultos religiosos estão abertos no estado de São Paulo, então nós não estamos no momento de restrição total de atividade. Bares, restaurantes e academias, salões de beleza, cinemas e teatros reabrem a partir do dia 24 de abril, segundo a fala do governador hoje. Isto também não é um momento de restrição total de circulação. Portanto, né, a atividade escolar, ela também pode e deve ser mantida, na minha opinião pessoal. Então, nada disso, né, dessas atividades, né, sendo permitidas pelos gestores, elas refletem uma restrição total de circulação das pessoas ou refletem um lockdown. A Unicef, né, terminando, né, ela coloca que nós estamos enfrentando uma crise educacional, né, com mais de 168 milhões de crianças em todo o mundo que tiveram as escolas fechadas durante o ano todo, e que cada dia que passa, essas crianças ficarão mais atrasadas e mais vulneráveis e pagarão um preço muito alto por tudo isso. E a Unicef coloca que ao entrarmos, quer dizer, ninguém nega que nós estamos num ano difícil no mundo todo da pandemia, né? E eles colocam que ao entrarmos no segundo ano da pandemia da Covid-19, e à medida que os casos continuam a disparar no mundo todo, nenhum esforço deve ser poupado para manter as escolas abertas ou priorizá-las nos planos de reabertura. As crianças não podem pagar mais um ano de fechamento das escolas. E, na minha opinião, a escola deve ser a última a fechar, quando tudo que deve ser fechado para controle da pandemia, e deve ser a primeira a abrir quando tudo puder ser reaberto, né, já com uma pandemia melhor controlada. Eu agradeço a atenção de vocês, e agora a gente vai... Agora a gente vai para as perguntas e vamos discutir os temas. Agradeço a atenção de todo mundo, espero ter ajudado alguma coisa na reflexão aqui deste momento. Obrigada, doutora Raquel. Estão pedindo a apresentação. Se você puder compartilhar com a gente, depois a gente envia para os pais que estavam aqui na reunião, e aí fica com todo mundo. Claro, eu acho que eu não tenho o seu e-mail, né? Mas daí eu mando por WhatsApp, e daí eu mando a apresentação hoje mesmo para vocês. Tá ok. Tá bom? A gente tem também uma pergunta de uma pessoa, desculpa, eu não consigo pronunciar o nome, desculpa mesmo. Ela diz assim... Jörg Schleicher. Muito obrigada, Pedro Winterstein. Então, esse é o sobrenome, né? Então, né, só poderia ele saber pronunciar corretamente, enfim. Diz o seguinte, que em 2021 já temos 70% do valor de casos de 2020, mas os dados de 2021 são só para 2 meses. Isso não é preocupante? Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, o pior momento da pandemia, né? E 2 motivos se somam, né, para esse pior, na verdade, em número de casos, 2 motivos, né, principais. Primeiro, é que se a gente lembrar, praticamente desde novembro, com toda a movimentação pré-eleição, as campanhas pré-eleição e depois o momento eleitoral, de muita aglomeração, no momento onde a gente tinha, né, começando a diminuir a nossa curva de casos e um anúncio de que teríamos vacina. Então, tudo isso foi junto. A gente tinha o movimento político de campanha de eleição, de comícios, festas, a gente tinha o número de casos que estava caindo, e a gente tinha o anúncio de que, nossa, olha, nós teremos vacina, né? Bom, as pessoas, entre nós, a minha impressão é que a hora que ouviram falar que já tinha vacina, todo mundo se sentiu já vacinado e protegido. Visualizar, né, ou
ter a notícia, a percepção de que a curva estava melhorando, fez com que as pessoas já cansadas de um ano de pandemia resolvessem abrir mão de todos os cuidados, né, que tiveram durante o ano todo, e junto com esse movimento da eleição, que depois foi dezembro, confraternização, férias de janeiro, nós tivemos sem número, né, de encontros, festas oficiais ou clandestinas, né, com uma população normalmente abaixo de 50 anos, se expondo muito. E tudo isso, desde novembro, todas essas aglomerações, elas favoreceram, né, uma maior transmissão do vírus, e maior transmissão do vírus favorece novas variantes, né? Então, e foi isso que aconteceu. Já em dezembro a gente tinha a variante de Manaus, né, hoje a gente já sabe disso, e uma variante que se transmite com muito mais facilidade, e fez todo o estrago que fez neste ano todo. Por que a gente tem números? Então, isso explica muito essa explosão de número de casos, né? O que explica também de pessoas mais jovens, ou seja, abaixo de 50 anos, que hoje os dados até levantados em relação à hospitalização de pessoas abaixo de 50 anos e mortalidade, realmente eles são assustadores. E junto com isso, quer dizer, nós tivemos explosão de casos, explosão de internações, com uma qualidade ou uma disponibilidade de assistência, né, de estrutura de assistência à saúde bem inferior ao que a gente tinha em maio e junho do ano passado, né? Então a gente já não tinha tantos leitos, nós temos profissionais, né, num número limitado e já há um ano trabalhando, a gente não teve oxigênio, a gente não teve leito de UTI, as pessoas ficaram 5, 6, 7 dias esperando leito, isso não vai dar certo mesmo, né? A chance de sobreviver é muito pouco. Então nós estamos, sim, num momento difícil da pandemia, isso é um fato, né? Agora, este momento, bom, ao mesmo tempo, né, eu gostaria, se a gente pensar no Brasil como todos, e se a gente pensar no nosso núcleo também, né, quantos de nós conseguiu, neste um ano todo, né, a ficar absolutamente isolado, que não teve que sair para trabalhar, que não teve que sair para nada, que não, né? Quer dizer, eu acho que mesmo entre nós, que somos muito mais favorecidos, que temos internet em casa, mais de um computador, arrumamos um cantinho lá, né, para poder estudar e cada um trabalhar mais ou menos sem um perturbar muito o outro, mesmo assim, muitos de nós, né, teve que voltar à sua atividade profissional, ou já tinha uma atividade profissional liberal que precisou voltar, quer dizer, nós já estamos circulando, as nossas crianças, né, se elas não saíram, né, elas já tiveram contato com os adultos que tiveram que sair, e se os pais saíram para trabalhar alguma coisa assim, ficaram com o avô, com o tio, com alguém que ajudou a cuidar. Então, nós temos um momento que não é que a pandemia piorou muito e a gente está conseguindo ficar numa bolha, não, né? E nós sabemos que o controle de transmissão dos casos, ele é efetivo da mesma forma, então, usando máscara, mantendo o distanciamento, higienizando as mãos, a gente consegue um controle efetivo. Por que não está acontecendo? Porque ninguém está obedecendo, né? A gente fechou bingo clandestino em Campinas semana passada, acho que vocês viram. Quem estava no bingo? Idoso. Quer dizer, é muito complicado, né? Ao mesmo tempo, eu tenho também pessoas que precisam sair para trabalho em atividade essencial e que pega um ônibus que está lotado e fica um grudado no outro, porque a gente nunca cobrou, pelo menos eu não me lembro de ter acompanhado, uma cobrança mais efetiva para a melhoria do transporte público, que é um grande foco de transmissão. Mas, né, então, essas situações, elas continuam acontecendo, e as nossas crianças, elas, né, assim, neste um ano, acho que a maior parte delas, elas já se expuseram também, né, a SARS-CoV raiz, lá do ano passado, e essa variante nova, né? E tem muitas crianças e adolescentes, né, que tiveram, que foram muito impactados, né? Acho que talvez, com certeza, para o Rio Branco, o conhecimento, né, em termos das aulas virtuais, ele foi mantido, né, e mantido de forma muito adequada, então a gente está numa realidade
né, muito ok, mas eu acho que para muitas crianças, né, o impacto emocional acaba justificando até a decisão de muitas famílias, né, ou até a necessidade, que não tem mais ninguém que tome conta das crianças, porque os pais precisaram voltar a trabalhar, acabam justificando a necessidade do retorno às aulas. É algo obrigatório? Eu não vejo como algo obrigatório e pelo que eu sei, também esta é a postura, né, da escola, do colégio, né? Não é obrigatório, não vai voltar todo mundo, até porque não pode voltar todo mundo, né? Mas aqueles que desejam, eles devem ter o direito, né, de retornar às atividades presenciais. Eu não sei se eu respondi. Tem também uma pergunta da Fernanda Pellegrini, que ela diz que não estamos num momento de restrições totais, mas na sua opinião, deveríamos estar? Eu acho que nós deveríamos já ter estado nas últimas 2 semanas em restrição total, mais ou menos o que aconteceu em Araraquara, né, que a gente não podia sair nem para ir ao mercado, por 10 dias Araraquara ficou assim, e deveríamos ter feito isso. Não fizemos, mesmo não tendo feito, essas medidas de uma restrição parcial de circulação das pessoas, houve uma diminuição, assim, uma diminuição que não é desprezível dos casos, né, de síndrome respiratória, agora nos últimos 10 dias, também aqui em Campinas, isso os dados do município são muito claros. E no estado também, o que, junto, acho que com tentando diminuir um pouco o impacto econômico, justificou, na minha maneira de ver, a decisão hoje do governo do estado de São Paulo, que eu acho que hoje essa decisão, ela devia ter mantido as mesmas restrições da semana que a gente vinha vivenciando, e deveria aguardar mais uma semana para ver se realmente essa tendência, né, de diminuição de casos, ela se realmente se consolida, e a gente, depois, para a semana que vem, possivelmente, uma diminuição até das internações e alguma diminuição ou alguma disponibilidade, né, maior aí de leitos de UTI. Então, acho que a decisão de hoje deveria ser, talvez, para a próxima sexta-feira e não para hoje. Vamos ver como isso vai se comportar, os números vão se comportar daqui para frente. A Alissa pergunta qual o real papel epidemiológico das crianças e se elas apresentam maior capacidade de transmissão. A criança é muito interessante, porque apesar delas, vários estudos mostrarem que ela tem uma carga viral até maior, que normalmente carga viral para adulto, isso é igual, né, a transmitir mais, então tem aqueles grandes, né, transmissores, na criança isso não acontece. Então a criança, ela não é uma boa transmissora, né, do SARS-CoV-2. Então, ela tem pouco papel, né, e o impacto de transmissão da criança na curva da Covid, ele é quase que desprezível. A Liliana está perguntando a sua opinião referente à falta dos kits de intubação e a flexibilização que entra em vigor. Bom, da flexibilização eu acho que eu já respondi, né? Em relação ao kit intubação, pois é, eu tenho, eu acho que mais de 35 anos aí de formado, mais. E se você me falasse um dia, né, que a gente ia passar por uma situação como essa, ou que a gente vivenciou agora, antes dessa história de faltar kit de intubação, que a gente ia ter que descer na unidade de pronto atendimento com 10 pacientes, escolher qual vai ser internado na UTI, porque só tinha uma vaga, e eu ia falar que não, e que eu não estudei para isso, essa não é minha profissão, não é minha escolha, e que isso jamais ia acontecer, nem no pior dos pesadelos. E é isso que a gente está vivenciando. Então, a falta de gestão, né, no controle desta pandemia
ela só vem piorando, né, de março do ano passado até aqui, e cada vez com repercussões ainda mais graves. Então, a previsão de falta, né, do kit intubação, dos sedativos, dos relaxantes musculares, ele é algo absolutamente dramático, né, que a gente espera que não se concretize, que se consiga aí viabilizar medicação para todos os serviços. A Patrícia, ela diz que estamos no pior momento da pandemia e a liberação de todas as atividades de uma vez é a gestão mais adequada para o momento? Não, a liberação das atividades, ela deve ser, na minha maneira de ver, e é o que a gente viu que funcionou nos outros países, a liberação das atividades, tão macro, né, quanto também das atividades relacionadas à educação, ela deve ser feita por etapa, né, porque a liberação de atividades, isso tem um reflexo não só na atividade em si, mas na circulação das pessoas, né, no ir e vir, no transporte privado, no transporte público. Então, a recomendação sempre é que seja feita em etapas, né? E até pegando ainda um gancho da pergunta anterior das crianças, e por que a maior parte até prefere, assim, opta por começar, né, por exemplo, na atividade da educação, a começar pelos menores, né, e os últimos que deverão voltar à atividade presencial, né, serão os universitários, né, por conta da capacidade de transmissão, né, então dos pequenininhos, né, a capacidade de transmissão é muito pequena, apesar até da gente ter dificuldades operacionais, que a gente fala, mas a máscara, mas ele não vai entender que não pode ficar perto do coleguinha, tal. Mas como ele transmite mal, isso acaba não tendo tanto impacto, enquanto que dos universitários, primeiro que você consegue controlar menos ainda, né, a aglomeração, segundo que eles se transmitem muito bem, né. Então, todas as atividades em qualquer setor, mesmo do setor da economia, a hora que você vai abrir, né, sempre deve ser de uma forma escalonada. Bom, eu não vou me arriscar, mesmo com o Pedro me ajudando, né, a pronunciar o nome, mas vamos lá, tem mais uma pergunta. Como a criança, eu acho que você acabou já respondendo isso, como a criança tem menos sintomas e ainda não temos conhecimento se o vírus deixa sequelas, então não é preocupante as crianças retornarem às aulas e poderem se infectar? Eu volto aqui a 2 pontos. Primeiro, né, na minha opinião, né, e do que eu vivencio e vivenciei neste ano, 90% das nossas crianças, né, elas já tiveram de alguma forma ou de outra, até no seu contato familiar, do seu núcleo familiar, né, do dia, possibilidades de entrar em contato com o novo coronavírus. Elas não ficaram numa bolha, né? 10% talvez das famílias tenham conseguido isso, mas as outras não, né? Nós temos já um ano de pandemia com um número, né, imenso aí de casos no mundo todo. Então, nós sabemos, a gente tem agora, né, a long COVID, a síndrome pós-COVID, que a gente está agora aprendendo a lidar com ela, mas na criança, as repercussões, até que algumas vezes graves em criança, elas são também, felizmente, né, ocorrências que não são frequentes, a gente pode até dizer que são raras, né, e não vemos nesta faixa etária, né, de criança e adolescente, sintomas ou repercussões como nós vemos no adulto desta manifestação pós-Covid, né? Então, e no ambiente, o que a gente tem dos dados todos, né, do ambiente da escola, pelo menos entre eles, a gente viu até, né, o dado tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, a transmissão no ambiente escolar também não é uma transmissão importante, isso nunca conseguiu ser documentado como uma transmissão importante. Acho que fica mais até uma preocupação teórica do que se conseguiu demonstrar na prática que ela aconteça. A Ariane, ela fala que ela queria que abordasse uma questão que desse destaque quanto às variantes, que elas têm uma maior capacidade de transmissão,
mas não de causar casos mais graves, é isso? Então, em relação à variante do Reino Unido, nós sabemos que o acometimento, a transmissão é maior e que ela é, sim, responsável por casos mais graves, mas isso teve repercussão em adultos. A gente não viu um aumento nada proporcional também em crianças no Reino Unido de maior gravidade. Então, da variante do Reino Unido, nós temos já este dado cientificamente publicado. Da variante aqui do Brasil, o que a gente vê e percebe no atendimento, né, desses pacientes, principalmente, né, e que eles são, sim, sem dúvida nenhuma, mais jovens, os dados que estão hoje do estado de São Paulo, a gente já sabia, porque já via que isso acontecia na prática. Então, a maior parte é mais jovem, eles chegam mais graves, né, e nós teremos uma mortalidade maior. Agora, se a gente vai conseguir provar no Brasil que a nossa variante, essa mortalidade maior é porque a variante dá quadro mais grave, eu acho que nós não vamos conseguir, do ponto de vista científico, provar isso. Por quê? Porque, além da variante, nós tivemos, né, que eu comentei, condições muito ruins de atendimento, né, de assistência à saúde. Então, é muito difícil você conseguir imputar mesmo, né, ou separar numa análise, né, estatística, científica, né, o quanto vai ser do vírus, o quanto vai ser da falta de leito, de ficar 5 dias num pronto atendimento sem ter o leito da UTI, o quanto vai ser de não ter o oxigênio, não ter o respirador adequado, enfim, a gente não tem as mesmas condições, apesar da gente saber tratar melhor hoje, né, quem tem Covid grave, a gente tem menos condições estruturais de tratar adequadamente, bem como a gente sabe, esses pacientes. Então, a nossa mortalidade, só pelas nossas condições de assistência, ela será maior. Por isso, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade em provar que os nossos pacientes, que a nossa variante vai dar um quadro mais grave. Na África do Sul, a gente ainda também não tem, da variante da África do Sul, documentação ou comprovação que ela cause quadro mais grave. A grande preocupação que a gente tem na manutenção de altas taxas de transmissão do vírus, este é um outro ponto, é que a gente sabe que manter a aglomeração facilita o aparecimento de novas variantes que daí, né, que podem daí deixar mais claro uma evolução mais grave, ou piora, talvez até, ou tão ruim quanto isso, variantes que realmente escapem, né, à proteção que as nossas vacinas nos conferem. Que, por enquanto, as nossas vacinas, as duas que temos disponíveis no Brasil, elas têm uma proteção bem ok, né, para as variantes aqui, para a variante de Manaus. A Patrícia Ruiz comenta que tem algumas pessoas da mesma família que se infectam pelo coronavírus, algumas apresentam casos graves, outras que não têm comorbidade vêm a falecer. E se existe uma possível explicação para esse fato? Olha, Patrícia, tem algumas coisas que a gente ainda não sabe neste um ano. Primeiro que a gente tem muita, às vezes, discordância até nas famílias, né? A gente tem casal que teve Covid, né, o marido teve, a esposa teve e o cônjuge não teve, dá até briga isso. Como que não teve? A gente dormiu junto. Bom, se a gente... que possivelmente, houve aquela divulgação recentemente de um americano que tem anticorpos super protetores, talvez a gente tenha mais disso aqui no Brasil também. Nós conhecemos os fatores, os fatores mais clássicos, vamos dizer assim, de maior risco de doença mais grave, né? Então, além da idade, a gente sabe que daí ter comorbidade e acima de 60 anos, a chance de gravidade é muito maior. Agora, abaixo de 60 anos, né, ter comorbidade, que às vezes pode ser, né, diabetes, doença cardiopatia, quem tem problema de pulmão, mas a obesidade por si só também é um fator de risco que aumenta muito a mortalidade.
Agora, temos pessoas, e é fato, e a gente ainda não tem uma explicação científica para isso, porque algumas pessoas mais jovens e sem comorbidade, a gente está vendo até, infelizmente, né, tem pessoas que a gente conhece, pessoas até famosas que estão aí na mídia, sem comorbidade, que não são abaixo de 60 anos, com quadro muito grave, e que acabam morrendo, né? O que exatamente ali, se foi uma carga viral muito grande que recebeu, não sabemos. Algumas coisas a gente sabe, por exemplo, procurar tardiamente o serviço de saúde. Então, o que acontece? Muitas pessoas aguardam ter uma melhora em casa, até às vezes fazendo a oximetria, que é importante que se faça, mas ficam, né, vários dias em casa achando que vai melhorar. Ou acha porque tem fé que vai melhorar, ou acha porque está fazendo uso de medicação que acredita que vai fazer efeito, e só que não melhora e chega muito tardiamente no hospital. Isto é um fator que aumenta a chance de mortalidade, né? Muitas pessoas estão recebendo logo na primeira semana, porque está sendo prescrito ou está sendo entregue na farmácia, a hora que você faz aquele exame, né, que algumas farmácias fazem, de teste de antígeno, que é do cotonete também, sai com uma prescrição da farmácia que inclui corticoide. Então, corticoide, né, nos primeiros dias de uma doença viral, ele é sempre muito perigoso. E na Covid é mais perigoso ainda, e muitas pessoas estão fazendo uso por prescrição destas medicações. E isto também, mesmo que seja rígido, que não tenha comorbidade e seja jovem, isso aumenta o risco também de mortalidade. Agora, com certeza, nós temos fatores outros, né, de resposta individual que a gente ainda não conhece. A Luciana pergunta: como sensibilizar as famílias a seguirem os protocolos fora da escola? E como sensibilizar também a família a manter a criança em casa em caso de suspeita ou de casos positivos na casa? Aí tem uma outra que eu acho que dá para a gente juntar, que é a pergunta como lidar, né, com os médicos que liberam crianças com sintomas a frequentar presencialmente a escola sem fazer um teste de Covid antes. Tem algumas perguntas que eu acho que a gente tem que compartilhar e tentar buscar soluções juntas, porque eu acho de fato que se é uma coisa que talvez a gente tenha falhado neste um ano, e particularmente de novembro para cá, é a nossa capacidade de sensibilização das pessoas todas em relação a que a gente precisa manter, porque isso não mudou em um ano, né? Que a gente precisa manter o distanciamento, que não é para fazer encontro, não é para encontrar a família que não vê faz um ano, nem o colega, nem a amiga, nem nada. E nós falhamos, né? Eu acho que não atingimos todas as pessoas, ou as pessoas se cansarem, estão anestesiadas, né, com os números, né, morrer 1.000, 2.000, 3.000 é indiferente, o hospital está com 80%, 90%, né, parece que isso, né, não é comigo, eu fico meio numa bolha ali, meio insensível, e eu realmente não sei responder a tua pergunta, como fazer para sensibilizar. Agora, aqui entre nós, né, uma comunidade menor, eu acho que talvez muitos alertas, e daí talvez mensagens de WhatsApp 3 vezes por dia, talvez da escola para os pais. Não, né, se tiver alguém com Covid, todo mundo em casa fica isolado. Não mande, né, para a escola com sintoma respiratório. Mesmo se o médico louco falar que é para ir, não é para ir. Não quer fazer exame, o médico achou que não pediu, não vai conseguir fazer. Tá bom, é 10 dias de isolamento em casa, né? E daí, talvez com mensagens diárias, pelo menos na nossa comunidade, já estou me colocando aqui na comunidade Rio Branco, a gente consiga ter um controle efetivo, pelo menos entre nós, né? Agora, também, se a gente não conseguir, entre a gente, né, ter isso, é realmente para jogar a toalha e ter fé. Sobre a liberação de médicos, assim, que a criança vai no consultório e não faz o teste? Se o médico, quer dizer, hoje eu ouvi um comentário de um colega, ele falou, o problema é escolher médico louco, né, para acompanhar. E tem muito médico louco,
né? O que eu acho que daí, quer dizer, o que eu falei, quer dizer, nós, enquanto uma comunidade, temos que saber que quem tem sintoma respiratório, né, se a criança tem, ela não vai para a escola, mesmo que o médico libere, desobedece o médico, não vai, tá? Se não vai fazer exame para confirmar se é ou não, porque o médico não pediu, você não vai ter acesso ao exame, ou procurar um outro médico, ou manter a criança 10 dias em casa daí. Né? E os seus contatos todos também deverão, quem sabe, se não pediu o médico, quem sabe o de adulto pede daí para os pais e a família toda acaba fazendo o exame, porque daí toda a família deve ficar isolada. E lembrando que contato de pessoa, né, com Covid, quem tem Covid, o tempo de isolamento é 14 dias. Quem não tem Covid e é contato de alguém confirmado, tempo de isolamento é 14 dias. A Camila pergunta a que se deve o fato das crianças não serem transmissoras eficientes do vírus. Então, a gente sabe que ela não adoece muito porque ela não tem aquele receptor, né, que na célula para o vírus poder entrar. Então, isso a gente já sabe. Por que ela não transmite muito, às vezes até tendo uma carga viral maior, Camila? Isso a gente também não tem uma definição disso. O que se sabe é que realmente ela não é uma boa transmissora. Ao contrário do vírus da influenza, por exemplo, que criança transmite, né, bem, e a ocorrência, por exemplo, de essencial respiratório, que a gente sabe que é muito grave, e nós estamos na época dele agora também. Aliás, aproveito para lembrá-los que a vacinação contra a gripe, né, começou essa semana e as crianças que tenham até 5 anos, 11 meses e 29 dias estão contempladas com a vacina na rede pública, tá? E fiquem atentos só na sala de vacina para ver se não está havendo troca de vacina, que vocês viram que aconteceu isso, né? Se está fazendo a vacina de gripe mesmo, se não é da Covid. Mas porque o mecanismo exato, que apesar de ter o vírus, a criança transmite mal, a gente não sabe. Assim como também não sabemos, porque nós temos alguns indivíduos que são aqueles super transmissores, né? O que acontece, isso ainda não está claro. A Cláudia Salles pergunta, na verdade ela fala que não há disponibilidade política e nem dinheiro para retomar os hospitais de campanha para poder ter mais leito do tratamento do Covid? Não tem vontade política. Agora, se dentro da política não tem dinheiro ou não, eu não sei dizer. O que a gente sabe, porque isso foi noticiado, é que o Brasil, o governo federal, acho que gastou 1/3 só, não chegou a 50% da verba que ele tinha destinado para a Covid em 2020, né? Então, eu tenho dificuldade de falar que a gente não tem dinheiro para isso. Mas, realmente, os hospitais de campanha, eles têm um custo, né? Eles foram até... Muita gente pergunta por que não manteve o hospital, né, ali armadinho, porque isso, né, você paga por dia lá do hospital, isso tem um custo muito alto, acho que talvez não se justificasse. Nós tivemos a discussão e várias falas até do governador, nós vamos abrir um novo hospital de campanha, mas isso não se concretizou. Acho que não tem uma vontade política e daí eu não sei te explicar o porquê. Que nos ajudaria muito, sem dúvida nenhuma, ajudaria não só aos profissionais da saúde, mas ajudaria principalmente, né, usando o jargão do governo do Estado de São Paulo, ajudaria de fato a salvar vidas. A Eliane Azevedo fala que muitas pessoas que já tiveram Covid acham que não vão pegar mais. Com relação às reinfecções, né, a proporção dos casos também é preocupante ou não? A reinfecção, ela é possível, normalmente quando ela acontece é depois até do 3º mês, porque a maior parte das pessoas mantém uma proteção nos 3 primeiros meses pós uma infecção pelo vírus natural, se bem que, como toda regra tem exceção, já existe documentação de reinfecção com 26 dias, né? Mas a reinfecção, mesmo que aqui no Brasil a gente está testando muito pouco, mesmo nos países que testam muito, a reinfecção tem sido menos frequente do que a gente até achava que aconteceria, mas ela acontece.
né? Quem tem 2 episódios de Covid aí num prazo de 6 meses, isso é reinfecção. Outra dificuldade, quer dizer, da gente não ter um número grande também confirmado de reinfecção, é que ainda o critério para confirmar que é reinfecção, eu tenho que ter o exame, né, o PCR, a PCR positiva da minha primeira amostra, né, do primeiro momento que eu fiquei doente, e depois agora do momento atual. Né? Eu tenho que pegar as 2 amostras e fazer uma análise genética, né, para ver se é o mesmo vírus ou não. E o que acontece muitas vezes, do momento atual, se eu fiz o diagnóstico, eu estou com Covid agora, assim, a minha amostra eu sei que está lá e está bem guardadinha. De 6 meses atrás, 3 meses atrás, raramente a gente tem amostra, ou em quantidade suficiente, né, da secreção, ou que tenha sido armazenada também em condições ideais. Então, se você não consegue confirmar que são 2 vírus que têm alguma alteração, né, então eu não consigo estabelecer o diagnóstico de reinfecção. Então, talvez ela seja até mais frequente do que a gente consegue diagnosticar por essa dificuldade em fechar o diagnóstico. E lembrando, então, quem teve Covid até é uma pessoa que deve ser vacinada, a vacina dá uma proteção maior do que a doença. Quem teve Covid deve manter os cuidados, não tem passaporte de liberdade para quem teve Covid, assim como também não tem passaporte de liberdade para quem já tem 2 doses de vacina. Darcy perguntou também sobre a obesidade, se ela é um fator agravante só para os adultos ou para criança e adolescente também. Não, para todos, inclusive os casos, né, da síndrome inflamatória, né, aguda grave da criança, multissistêmica, ela normalmente, ela é rara, mas quando ela acontece, ela é bem mais frequente em crianças com comorbidade ou obesidade. A obesidade por si só é um fator de risco, sim, para todos. A Fernanda fala assim, se no caso de resultado negativo do COVID, mas com sintomas, mesmo assim, tem que fazer o isolamento de 10, 14 dias, por conta ela fala por conta de exames que podem dar negativo e estar errado. Bom, então, a gente tem, para diagnóstico, no momento, nós temos 2 exames, tá? Diagnóstico de quem está com sintoma. O melhor exame é o RT-PCR. Que demora, às vezes, alguns dias, agora até está mais rápido, mas demora um pouquinho mais para sair. O outro exame, para quem tem sintoma, que também tem que dá um resultado bem legal, é um que chama pesquisa de antígeno, que esse até algumas farmácias fazem, vários laboratórios fazem, ele tem um custo mais barato, não sei falar se todos os convênios estão liberando, e ele sai o resultado, às vezes, até no mesmo dia. O que acontece? A pesquisa de antígeno, se ela é positiva, ela é positiva. Agora, se for negativa, o ideal é repetir um RT-PCR. Agora, eu posso ter, em alguém que está com muito sintoma, PCR negativo? Posso. Principalmente, na minha opinião, a maior parte das vezes se relaciona a uma coleta não adequada. Mas, se bem que a gente fala que o RT-PCR é o nosso melhor exame, mas ele tem 30% de falso negativo. A minha família toda é da área de exatas, praticamente. Quando eu falo para eles que o meu melhor exame para diagnóstico tem 30% de falso negativo, eles enlouquecem, né? Como que você trabalha com 30% de falso negativo? Isso é péssimo. Mas é o meu melhor, é este exame. Então, as pessoas que, mesmo colhendo RT-PCR, respondendo, o exame veio negativo, mas tem sintomas muito sugestivos, a orientação é repetir o exame. Se não puder repetir, manter o isolamento. A gente tem visto muito em adulto, às vezes, dor de cabeça, né, mesmo para quem já tem enxaqueca, alguma coisa assim, às vezes pode ser um sintoma da Covid. As pessoas com mal-estar, dor de cabeça, olha, do meu ciclo, assim, que não é um absurdo de grande, mais próximo, 2 pessoas que a dor, e falar, Raquel, mas eu colhi o exame, está negativo, mas a minha dor de cabeça está diferente, ela não costuma ser assim, colheu outro exame 48 horas depois, positivo. Então, é insistir na realização do exame e manter o isolamento enquanto isso.
Agora, se tiver perda de olfato, perda de paladar, praticamente nem precisa de exame, né? Perda súbita de olfato e paladar, isto é Covid. E agora, nós vamos entrar no momento agora mais complicado, porque é a época da sazonalidade da gripe, né? Ano passado, praticamente, nós não tivemos vírus influenza circulando no Brasil. Tudo que teve quase que foi Covid mesmo. Quase nada, é um pinguinho de influenza que circulou ano passado. Também não tivemos sincicial respiratório ano passado. Muito até foi atribuído por conta, né, das crianças não estarem na escola, os adultos também estarem mais reclusos. Este ano nós já tivemos um aumento, não sei se tem pediatras aqui, ou quem tem filho pequenininho, importante de vírus sincicial respiratório neste começo do ano, né? As UTIs pediátricas encheram novamente com sincicial respiratório. Vamos ver como será o comportamento da gripe, que daí vai fazer maior confusão. E daí a gente vai manter os 10 dias isolados. Aproveitando esse gancho, a Bruna, ela perguntou como ter certeza da diferença das crises alérgicas, né? Justamente nessa época do ano. Normalmente, quem tem alergia já né, sabe mais ou menos os sintomas da alergia, e às vezes o corticoide nasal ou um antialérgico, você em 6, 8 horas você já está boa, né? E fica boa mesmo, a crise pode se repetir no dia seguinte. Agora, se fica algo que está meio diferente, está mais intenso do que você costuma ter, pode ser Covid? Pode, tem que colher exame? Tem. A Patrícia pergunta se as pessoas vacinadas pegam e transmitem Covid também. As pessoas vacinadas pegam. Vamos lembrar que as nossas vacinas, para qualquer forma, para doença leve, né, elas têm uma proteção entre 50% e 70%. Então, de proteção, ou seja, diminui a chance em 50% ou 70% de eu ter uma forma leve de Covid, mas eu ainda tenho outros 50% ou 30% de chance de ter. Então, e se eu tiver Covid com sintomas, eu transmito da mesma forma. O que a gente não sabe ainda, nós só sabemos da vacina da Moderna, que a vacina da Moderna, ela não deixa a pessoa transmitir, porque uma preocupação vamos supor, eu fui vacinada, eu entro em contato com o vírus e eu posso ficar transmitindo, eu não adoeço, não tenho sintoma, eu posso ficar transmitindo por alguns dias? Esta resposta a gente ainda não tem, e é uma das justificativas que a gente reforça a necessidade de usar máscara e tudo, mesmo quem foi vacinado. É possível que sim, isso a gente chama do estado de portador. Então, para a vacina, para a Coronavac, a AstraZeneca, mesmo da Pfizer, a gente ainda não tem essa resposta se vacinado não tem mais chance de transmitir. Se o vacinado adoecer, isso a gente sabe, ele transmite sim. E outra coisa só que a gente tem visto, só assim, vocês lembram que na aprovação da vacina, por exemplo, quando a Anvisa aprovou no dia 16 de janeiro, e até é uma coisa que deveria ser corrigida, na propaganda que está, né, no site até da Secretaria de Saúde em relação à vacina Coronavac, é 100% de proteção de forma grave e óbito. A gente já sabe que isso não é bem assim, tá? Não é 100%. Então, tem pacientes mesmo com 2 doses, mesmo depois mais de 14 dias depois da segunda dose, que adoeceu, teve quadro grave e teve óbito. Então, nós não temos 100% de proteção ainda de nenhuma vacina e nem das nossas. Então, os cuidados devem ser mantidos. Desculpa, Thais. Imagina. Eu coloquei aqui no chat que eu acho que por conta do nosso horário, a gente já vai encerrar as perguntas, mas temos ainda do Guilherme. Ele perguntou se você tiver filhos, sobrinhos, netos, enfim, na idade de 5 a 12 anos, se você enviaria ou recomendaria que a família enviasse os filhos para a escola, se fosse alguém da sua família. Então, aconteceu isso essa semana, né, comigo, foi exatamente, e é uma criança que estuda aí no Rio Branco. Então, eu falei o que eu falei para vocês, eu falei que eu acho que pode voltar, né? É uma criança que eu sei que, por necessidades, os pais saem para trabalhar, né? Então, as crianças precisam de outras pessoas que ajudam, né, para cuidar. Elas têm contato com outras crianças, né, do local onde elas moram, quer dizer, elas não estão numa bolha faz um ano. E que deveriam voltar se
os pais realmente precisassem, né, que as crianças fossem para a escola, porque eles também têm que trabalhar, e esse período da escola é importante, e se eles se sentissem seguros, eu enviaria, se eu tivesse 30 anos, se tivesse filho, neste momento, e eu enviaria, sim, eu não teria preocupação se falar, Raquel, você acha, eu estou achando que ele deve voltar, ótimo, eu acho que deve voltar. Tá? Agora, se os pais, também falei, o que eu falei, se você não se sente segura, né, de que volte para a escola agora, você espera mais um pouco, se a criança está legal, não teve, né, nenhuma involução do ponto de vista emocional e de comportamento. Eu tive colegas de amigo meu, que as crianças passaram até sintoma, simulando até infecção urinária, toda hora quero fazer xixi, e andava um pouquinho, quero fazer xixi. Voltou para a escola em uma semana, tudo isso desapareceu, né? Mas aí você leva no médico, no nefro, pediatra, porque eu acho que, ainda mais daí, filho de médico, as coisas, a gente sempre acha que tudo é pior. Então, assim, se a criança não está com nenhum problema, não está sentindo falta do ponto de vista, né, de desenvolvimento emocional, os pais não percebem nada. E se os pais estão inseguros para a volta e não precisam que a criança volte, fica mais um tempo em atividade não presencial, tá? Foi essa a minha resposta, que se ela sentisse segura, né, para que voltasse, que tem todo o meu apoio, que eu acho que deve voltar. Temos as últimas duas perguntas. A Cláudia Salles pergunta, qual é a melhor forma de fazer o rodízio, né, entre os alunos? Se é o ideal fazer uma semana, ou um dia sim, um dia não? Olha, aí eu acho que eu preciso de ajuda dos educadores mesmo, né? O que a gente sabe que né, porque cada um também no seu quadradinho, o que eu acho que, o que não pode é ter um rodízio entre os grupos, né? Isso não. Agora, se é melhor vai uma semana inteira, depois descansa uma semana, vai 2 dias, outros 2 dias, e depois no quinto dia não sei o que faz, acho que vocês, que são da educação, acho que sabem avaliar melhor, eu tenho dificuldade para palpitar nisso. E também, qual o intervalo seguro que tem que ser respeitado entre a vacina da gripe e da Covid? Veja, a recomendação que a gente vai ouvir falar em tudo quanto é lugar, está em todos os manuais, é que a gente deve aguardar 14 dias entre a vacina da Covid e outras vacinas. Por que essa recomendação? Na verdade, essa recomendação é um excesso de zelo para que eventuais reações adversas, reações à vacina da Covid, possam ser melhor observadas e diagnosticadas. A gente não costuma ter reação à vacina depois de 14 dias, né? Não se tem nenhuma expectativa de que haja nenhuma interferência da vacina da Covid ou de alguma outra vacina de gripe, de pneumonia, de tétano, né, que uma vai interferir na outra e vai diminuir a proteção que a vacina vai dar. Então, é mais para você poder observar melhor, já que é uma vacina nova, se vai ter alguma reação ou não. Agora, vamos supor que eu tomei vacina de Covid ontem, tá? E hoje um cachorro me mordeu e o cachorro foi embora. Eu tenho que fazer com urgência a vacina contra a raiva. E se eu não tiver em dia do tétano, eu tenho que fazer com urgência a vacina do tétano. Vou esperar 14 dias? Não, porque senão eu posso morrer de tétano e de raiva. Então, mesmo tendo tomado, então, é uma precaução, é uma recomendação. Não é que é proibido fazer vacina em intervalos de tempo menor do que isso. Podendo, você observa esses 14 dias. Na época agora da campanha da gripe, né, que a gente tem muitas pessoas, né, que são candidatas ou são elegíveis para receber as 2 vacinas, se recomenda que priorize a vacina contra a Covid. Se receber a vacina, a Coronavac, 28 dias de intervalo entre as 2 doses, que faça as 2 doses, espere 14 dias e faça daí a vacina da gripe, vamos dizer. Se receber a vacina da AstraZeneca, com intervalo para a segunda dose a 120 dias, posso fazer a primeira dose, 14 dias faço a da gripe e faço depois a minha vacina contra a segunda dose. Importante também, as pessoas que estão elencadas para receberem a vacina contra a Covid e tiveram Covid, ou tiveram Covid entre a primeira e a segunda dose, isso tem sido muito frequente,
elas devem aguardar 30 dias depois de ter tido Covid para serem vacinadas, e devem ser vacinadas. Quem já recebeu uma dose, espera 30 dias e completa a segunda dose. Olha, a gente tem um monte de agradecimento aqui também no chat, depois eu passo tudo para você ler. Tem ex-alunas aqui também, mas eu passo todo descritivo por e-mail, por WhatsApp para você ver como todo mundo curtiu bastante a sua palestra, conversar com você. Que bom. E eu me comprometo, terminando aqui, eu já envio a apresentação para vocês, que está disponibilizada daí para quem quiser. Ok. Obrigado mais uma vez, doutora Raquel. Eu acho que trouxe muitos esclarecimentos, enfim, contribuiu bastante aí para que a gente não só, como eu disse, tendo conhecimento, possa agir de uma forma mais correta e ter um cuidado maior, né? Como também tirou muitas dúvidas e deu mais segurança em várias das questões postas. Segunda-feira nós retomamos com aqueles que fizeram opção, com a nossa organização. Estamos tomando todos os cuidados para que dentro da escola a gente tenha todos os protocolos, e as crianças são ótimas, elas aprendem muito rápido e a gente consegue resultados excelentes. E nós estamos reorganizando a nossa portaria, principalmente a portaria 1, a principal, para que os pais também possam nos ajudar, mantendo o distanciamento, utilizando máscara e mantendo, portanto, todos os protocolos, como foi dito aqui, também fora do ambiente escolar, para que a gente possa ter essa segurança. Raquel, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda ao Colégio Rio Branco e tenham todos uma boa noite. Muito obrigado. Até mais. Até mais, eu que agradeço. Boa noite para todo mundo. E sempre à disposição, se precisarem de mim, de verdade, eu estou à disposição. Obrigado.